Que a paz de Jesus esteja com todos. Prezados ouvintes e seguidores da Rádio Divulgar.net. É com grande satisfação e alegria que estamos apresentando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 143, com o tema Acorda e Ajuda. Quem vai conduzir o nosso estudo é o nosso companheiro Alcide Júnior. Bom estudo e boas reflexões para você, Alcides. Olá, amigos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do livro Fonte Viva, e hoje trazemos o capítulo 143, chamado Acorda e Ajuda, que é um esclarecimento do Emmanuel acerca de um trecho do Evangelho de Mateus, que está lá no capítulo 8, versículo 22, que diz: Segue-me e deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Então nós vamos fazer a leitura da mensagem do Emmanuel e durante a apresentação a gente vai trazer os esclarecimentos necessários para a nossa melhor compreensão. Então diz a mensagem: Jesus não recomendou ao aprendiz deixasse cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim conferisse aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Há, em verdade, grande diferença. O cadáver é carne sem vida, enquanto o morto é alguém que se ausenta da vida. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Trânsfugas da evolução, cerram-se entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-se partilhar a experiência comum. Mergulham-se em sepulcros de ouro, de vício, de amargura e ilusão. Se vitimados pela tentação da riqueza, moram em túmulos de cifrões. Se derrotados pelos hábitos perniciosos, encarceram-se em grades da sombra. Se prostrados pelo desalento, dormem no pranto da bancarrota moral. E se atormentados pelas mentiras com que envolvem a si mesmos, residem sob as lápides dificilmente permeáveis dos enganos fatais. Aprende a participar da luta coletiva. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias do teu irmão, e ajuda o quanto possas. Não te galvanizes na esfera do próprio eu. Desperta e vive, com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Em qualquer parte do universo, somos usufrutuários do esforço e do sacrifício de milhões de existências. Cedamos algo de nós mesmos, em favor dos outros, pelo muito que os outros fazem por nós. Recordemos desse modo o ensinamento do Cristo. Se encontrares algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura, na relação de tuas obras de caridade. Mas em se tratando da jornada espiritual, deixa sempre aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Então vejamos que essa é a mensagem do Emmanuel para a gente compreender melhor do que Jesus estava falando, aonde ele queria atingir e qual foi a leitura que ele fez daquela pessoa que o procurou, daquela pessoa que na verdade ele convidou para segui-lo. Porque a gente precisa voltar para o próprio Evangelho do Mateus para a gente compreender a contextualização desta fala de Jesus. Então vejamos que um se oferece a Jesus e diz para ele que ele quer segui-lo. E Jesus, serenamente, conhecendo as suas reais vontades, diz a ele: olha, as raposas têm os seus covis e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus está alertando para ele do esforço, do sacrifício que nós precisamos fazer na sua seara, no seu trabalho, e que não é algo que requer grande tranquilidade, que requer realmente brandura, mansuetude, para que a gente possa não cair nas tentações que nos envolvem durante o nosso trabalho de pregação de Jesus, de exemplificação do seu Evangelho, mas é um trabalho de renúncia principalmente,
que não é essa facilidade todas. E está aí o Jesus na sua oração do horto, quando ele pede a Deus a proteção aos seus apóstolos, e ele está ali ciente de que não está pedindo facilidades. E é exatamente isso que ele vem esclarecer a essa pessoa que se oferece para o trabalho. Será que essa pessoa está realmente pronta para as renúncias da vida, do mundo, para seguir o trabalho de Jesus? Então essa é uma contextualização. E logo em seguida, ele, para exemplificar, ele chama o outro. Vem tu e segue-me. E essa outra pessoa, também envolvida com as suas ocupações, ele diz a Jesus: Mestre, deixe que eu sepulte meu pai, e depois eu te sigo. Mas, na verdade, Jesus também, compreendendo aquela citação dele, que era muito mais uma desculpa, um pretexto para não seguir o Evangelho, não fazer o trabalho do Cristo na seara terrena, Jesus compreende e diz isso para ele, né? Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Porque, na verdade, Jesus estava tentando ensinar para ele ali, na verdade, estava tentando refazer um conceito que estava ali no Talmud. A gente sabe que Jesus sempre procurava os ensinamentos das Escrituras para se basear em um novo ensinamento ou para ratificar algo que estava ali. Então, lá no Talmud tem uma recomendação que no momento do sepultamento de qualquer ente querido, você deixa inclusive as orações, você deixa os seus compromissos com a espiritualidade para aquela atividade. E Jesus estava tentando refazer tudo isso, dizendo que o mais importante é a minha devoção, o meu trabalho ao Evangelho do Cristo. E ele mesmo diz, né? Porque o que a gente pode pensar ali? Será que Jesus estava mandando que um outro cadáver possa sepultar um cadáver? Mas a gente sabe que cadáver, como ele mesmo coloca aqui, o Emmanuel, né? É carne sem vida. Então não tem como a gente conseguir compreender o que Jesus queria se a gente pegar simplesmente a letra morta. Mas a gente precisa entender a contextualização de tudo isso. E o Emmanuel traz uma outra situação, né? Ele disse que, na verdade, o morto é alguém que se ausenta da vida. E Jesus estava tentando levar para ele ali, assim como serve para nós até hoje, que nós algumas vezes estamos nos comportando como mortos para o Evangelho de Jesus, para a vida, para a preparação dessa vida eterna. Por isso que ele vem colocar lá embaixo, quando ele diz: se vitimados pela tentação da riqueza, dos hábitos perniciosos, né, prostrados no desalento, envolvidos nas mentiras, isso tudo faz com que a gente esteja morto para a vida eterna. Nós estamos nos ocupando com tudo isso dos bens materiais e esquecemos do principal, que é o reconhecimento, que é o aprendizado sobre todas as mensagens de Jesus quanto à nossa preparação para entrar no reino dos céus. Todos nós queremos essa vida eterna, todos nós queremos essas benesses divinas, mas pouco estamos trabalhando. Então é necessário que a gente acorde. Por isso Emmanuel traz como título Acorda e Ajuda, porque é necessário que eu me volte para o outro, e ele deixa isso muito claro quando ele coloca: nós somos usufrutuários do esforço uns dos outros, nós somos credores uns dos outros no plano terreno. Então eu preciso estar voltado para o olhar do outro, eu preciso saber da necessidade, da dor, do sofrimento e levar o quanto eu preciso para isso. Então eu preciso sair da minha comodidade, eu preciso renunciar a esse conforto, sair desse estado de morto para a vida ativa. Jesus nos ensinou, sintetizou todas as leis de Moisés em 2 mandamentos: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então a recomendação de Moisés, que era para que a gente não maltratasse, não roubasse, não ferisse, não ofendesse o outro, Jesus vem e diz numa outra linguagem, mais branda: ama. É muito mais fácil quando eu lembro que eu preciso amar alguém. Então é necessário que eu dê cumprimento a esse mandamento de Jesus. Então ele está aqui diante de uma situação, Jesus não perdeu nenhuma oportunidade de ensinamento, porque na verdade quando ele disse aqui, ele não estava dizendo para Jesus que ele ia depois. Não se sabe se ele iria depois ou não, mas aquele momento era o momento do chamado. E quem é que está convocando ele ali? Esse é um outro entendimento que a gente precisa compreender. Era o próprio Jesus, era o chamado de Jesus. A gente sempre repete isso, né? Jesus está nos chamando,
e está assim a todos os momentos. Então era diferente. Qualquer uma outra pessoa ele poderia dizer: espere que eu vou sepultar. Tudo bem, é natural, é ente querido, eu preciso fazer todos os rituais necessários para esse sepultamento. Mas aquele momento era Jesus chamando. Quais são as oportunidades da vida que a gente tem com toda clareza, Jesus à nossa frente dizendo: ei, vem comigo, segue-me. Somos nós que temos que buscar Jesus pelos nossos esforços, e ali estava ele chamando aquele cidadão para o trabalho do Cristo, e ele dá aquela freada. Então Jesus, prevendo isso, ele traz esse ensinamento para a gente. Então deixe que os mortos sepultem os mortos. O que são esses outros mortos? Não são mortos da vida, mas são aqueles mortos que não estão preocupados ainda com o Evangelho de Jesus. E ele já estava ali ouvindo as mensagens de Jesus. Então era necessário que aquele que já estava sendo desperto compreendesse a mensagem de Jesus e deixasse que outros. Vejamos então que naquela família daquele cidadão tinha outras pessoas que ainda não conseguiam enxergar Jesus, ver a beleza do seu Evangelho. Então esses eram mortos para Jesus. Então o que ele diz? Deixa que esses outros possam fazer. Esses outros que estão nas características de mortos para a vida, porque estão voltados para si mesmos, possam fazer esse sepultamento. Mas tu que eu estou chamando, vem comigo agora. Então é necessário que a gente pare e compreenda a beleza do Evangelho. Porque Jesus não estava ali castigando ele, tentando romper de todas as formas o elo que existia ali. É claro que num momento como esse, ainda há o sentimento, e esse sentimento, esse amor, não vai se desfazer. É outra coisa que Jesus estava tentando ensinar. Traz para o teu coração a lembrança, o amor daquele ente que partiu, mas não te prostras a vida inteira sobre isso. Porque a gente pode também entender que há outros mortos, há aqueles desencarnados que o receberão, aquele ente. Porque a gente fica naquela preocupação: o que será daquele parente? Né? Como será que ele vai chegar? A gente pede que Deus o receba, ele será recebido, de acordo com as suas obras, como ele fez aqui no plano físico. Mas eu preciso dar continuidade à minha vida, né? Ele diz aqui: não te galvanize na esfera do teu próprio eu. Sai de ti, desperta e vive. Olha a beleza que o Emmanuel traz para a gente compreender. Na hora que ele diz acorda e ajuda, ele diz mais embaixo: desperta e vive. Para a gente poder lembrar que ainda tem chão, que eu vou realmente me voltar para as minhas saudades, as minhas lembranças, mas que eu não esqueça do meu compromisso. Aquele ente querido que se foi, acabou a missão naquele momento. Ele precisava retornar à pátria celestial, à morada do Pai, que eu também irei. Mas eu preciso dar continuidade à minha vida, que eu sinta as minhas saudades, mas que eu não esqueça do meu trabalho, que eu não me feche nesse processo de sepultamento e não saia dele. Que eu tome a necessidade, que eu tome a energia, que eu tome a vontade do trabalho, porque eu estou ainda em burilamento, eu estou ainda em refazimento do meu eu, diante de todas aquelas encarnações em que eu estive voltado para mim mesmo e envolvido com as vicissitudes da vida. Então, na oportunidade que eu tenho de conhecer Jesus, de encontrar o seu Evangelho, que eu possa segui-lo, para não perder, para não romper essa ligação com o alto e não deixar que os irmãos obsessores, que os meus inimigos espirituais, ou mesmo aqueles que ainda estão na esfera comigo, mas que não querem o meu crescimento, possam ter força para romper esse laço estabelecido entre mim e Jesus. Então que eu tenha força e continue. Esse é o recado de Jesus, para que a gente possa lembrar e se situar aonde Ele está nos chamando. Qual é a nossa real necessidade? A minha necessidade é de olhar para o próximo, que eu esqueça da minha dor. E isso é uma renúncia, quando Ele diz, porque o trabalho do Cristo é um trabalho de renúncia. Então que eu saia da minha riqueza, que eu saia dos meus vícios e vá ao trabalho, ao auxílio do outro. Porque cada vez que eu vou ao trabalho do outro, é uma recompensa divina que eu recebo. Como ele já falou lá embaixo, se encontrares algum cadáver, dá-lhe a bênção do sepultamento. Isso é caridade. Está aqui o Emmanuel trazendo esclarecimento para a gente. Ele não disse não faz. Faz. Até porque naquele período o sepultamento não demorava mais que 24 horas. Então era um dia inteiro só para aquilo. Mas quem sabe, se envolvido com esse trabalho, aquele cidadão não voltaria para as suas obrigações, para as suas atividades diárias.
Então era necessário despertá-lo naquele momento. Podia ser que em 24 horas ele voltasse a seguir o mestre, mas podia ser que ele não se lembrasse mais, porque estaria envolvido com aquele morto, com um sentimento ali. E era necessário despertá-lo. É esse despertamento que Jesus vem nos trazer todos os dias, para que a gente possa estar atento ao seu chamado. A beleza de ter Jesus nos chamando é algo gratificante, é algo maravilhoso, é algo que vem nos felicitar, é algo que vem nos fazer com que a gente possa ganhar o passaporte de entrada ao reino dos céus. Todos nós queremos esse reino dos céus, mas pouco de nós fazemos o esforço necessário, o cultivo aqui na esfera terrena, para que possamos chegar lá adiante e ser bem recebidos. Meus amigos, esses eram os esclarecimentos, necessários para o estudo de hoje, e eu deixo aqui meu abraço fraterno e até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Agradecemos ao CIDES pelo estudo e esclarecimento. Esperamos ter contribuído com os nossos ouvintes e seguidores com esta bela mensagem do livro Fonte Viva, o capítulo 143. Amanhã estudaremos o capítulo 144 e quem vai conduzir o estudo de amanhã é a nossa companheira Cássia Mello, com o tema Ajudemos a Vida Mental. Acesse o nosso site www.divulgar.net e conheça toda a nossa programação, assim como nossas redes sociais, Facebook, Instagram e o nosso canal do YouTube. Muita paz a todos.